Eu quero começar esse vídeo aqui primeiro mandando um abraço para o João Gordo. É incrível porque ele já recomendou o canal aqui em algumas circunstâncias. Eu sei que ele já elogiou o canal através de um amigo pessoal que conhece o João Gordo. Então eu acompanho ele no Instagram e quero mandar um grande abraço para ele e força para ele também. Então, brigadão, João. E eu pretendia fazer um vídeo diferente hoje de manhã. Eu pretendia falar um pouco mais sobre a estratégia das tesouras elaborada pelo Olavo de Carvalho e que eu mencionei semana passada. Mas muita gente pediu no comentário aqui que eu falasse sobre a entrevista que o Eduardo Marinho deu para o Jovem Pan semana passada. E eu fui assistir agora de manhã e eu não consigo parar de pensar nisso, então eu vou fazer esse vídeo agora de manhã e à tarde eu volto para falar sobre a estratégia das tesouras. Porque quem é o Eduardo Marinho? O Eduardo Marinho é um artista, ele viaja pelo Brasil expondo suas artes, vendendo sua arte, e ele é chamado de filósofo de rua, né? Então é uma pessoa que, por vivência pessoal, por experiência própria, né, compreendendo a realidade através de uma outra perspectiva, elaborou alguma compreensão sobre o mundo, que é a prática dele também, não é apenas algo teórico, mas é algo que ele aplica também na vida pessoal dele, e fizeram documentários sobre ele viralizou na internet, né, algumas falas dele, você deve conhecer provavelmente, ele falando sobre alguns temas. Acordar para a realidade, acorda para a realidade. Mas não vai buscar romper violentamente, não tem essa ruptura, velho. Para alguns precisa, para a maioria não. Se você buscar ter prazer em viver, você já está sendo revolucionário. Se você não aceitar um trabalho que te sacrifique, você já está sendo revolucionário. Se você conseguir criar os seus valores, você está sendo super revolucionário. Você não precisa chutar o pau da barraca. Basta não se submeter ou parar de se submeter ao que te é imposto. Não vou por aí, cara. Veio de uma família que era de alta classe, até onde ele diz, né? Era um coronel do exército, e depois ele abandonou tudo isso, foi morar na rua, foi viver na rua como indigente, né? Como morador de rua, junto com os moradores de rua. E depois de muito tempo ele conseguiu comprar uma Kombi e ele viaja com a Kombi pelo Brasil, como eu disse, vendendo sua arte. E ele foi na Jovem Pan, e foi interessante primeiro, porque é quase uma hora de entrevista com ele lá, então ele fala sobre as experiências dele, e você percebe a reação das pessoas, né? Porque você tem um programa de rádio ali, que basicamente você tem um bando de reaça no meio ali, um bando de pessoas reacionárias, muitos bolsonaristas inclusive, e é incrível como essa vivência do Eduardo Marinho foi capaz de silenciar esses reaças que sempre estão na defensiva e sempre estão atacando qualquer um que tenha uma visão social do mundo. Qualquer um que tenha uma visão que é de redução das desigualdades, qualquer um que tenha uma visão que seria socialista. O Eduardo Marinho recusa qualquer tipo de rótulo, recusa ser chamado de anarquista, ser chamado de hippie, ser chamado de comunista, qualquer coisa do gênero. Inclusive ele critica muito a postura acadêmica em torno desse tema porque, segundo ele, não atinge a população. Como eu disse num vídeo recente aqui sobre isso, né, sobre a importância de a gente criar uma linguagem que chegue nas pessoas, porque a gente pensa no Brasil, você tem uma vasta população que não tem formação superior, que não possui o instrumental e que não possui o jargão para poder compreender o que a gente fala aqui. Então, se a gente não tentar criar essas pontes com as pessoas e falar a língua delas, para que elas entendam, é muito difícil qualquer tipo de transformação social em breve ou no futuro. Eu me identifico quando eu falo do Eduardo Marinho em vários pontos, mas em um deles, principalmente, tem a ver com a trajetória pessoal dele, né? Tanto da inquietação que ele tinha quanto criança e adolescente, como ele fala ali, que desde muito cedo ele se perguntava certas coisas, perguntas difíceis, que os adultos não querem responder muitas vezes, ou não são capazes de responder. E uma das dúvidas que eu tinha quando criança, basicamente, é por que a gente tem que trabalhar? Por que a gente tem que acordar de sol a sol, trabalhar para alguém, para uma pessoa que vai enriquecer suas custas? Por que a gente precisa dessas relações de exploração no mundo? E isso foi tópico de altas discussões com a minha mãe quando eu era criança e adolescente, né? Adolescente principalmente, que ela dizia que eu ia viver de livro, né? Que eu não queria nada, só queria livro. E a própria escolha de um dia cursar filosofia também foi um foco de discussão em casa. Por qual razão eu optaria por uma carreira que não daria nenhum tipo de perspectiva na vida? E teve uma pergunta nesse sábado aqui que fizeram pra mim, que mencionou uma frase minha no qual dizia que eu tinha ideias mais conservadoras e que eu fui mudando ao longo do tempo, né? Eu disse que não era bem assim, que na verdade tinha alguns conceitos, algumas coisas específicas que eu era conservador, mas quando eu penso em minha trajetória pessoal, minha vida pessoal, eu não venho de um lar privilegiado em muitos sentidos. O meu pai, ele era eletricista, não tinha nem ensino fundamental completo, era alcoólatra, bebeu até morrer. Morreu quando eu tinha 6 anos de idade, então não me lembro dele praticamente, não me recordo muita coisa dele. Minha mãe era professora de escola pública, trabalhava 3 períodos em algum tempo da vida dela, então não era um lar rico, não era uma família abastada, nada disso. E uma coisa que o Eduardo Marinho fala ali, e que eu compartilho completamente com ele,
tanto antes quanto agora, é que ele não queria fazer parte desse jogo, que ele não queria fazer parte desse sistema, que ele não queria explorar ninguém, ou seja, não queria ser patrão de ninguém, e nem queria ser explorado por ninguém, ou seja, não queria ser funcionário de ninguém. Isso é algo que eu penso e que eu tento praticar, e eu tenho um grande receio de um dia ter que me enquadrar nesse sistema também, de um dia ter que me tornar funcionário de alguém. Então a própria escolha que eu tive em um momento da minha vida de me tornar um escritor foi porque eu sabia que enquanto artista, enquanto autor, eu vou poder fazer aquilo que eu quero fazer, ou seja, escrever os livros que eu quero escrever, compartilhar com as pessoas as minhas ideias, os meus conceitos, aquilo que eu entendo da realidade, através da ficção principalmente, sem precisar me submeter à ordem de ninguém. Eu vou fazer aquilo que eu quero, do modo que eu quero, falando com quem eu quiser. Infelizmente, durante muito tempo eu tenho conseguido fazer isso. Produzir o conteúdo que eu quero sem precisar dar satisfação a ninguém, a não ser a minha própria consciência. Mas o ponto de virada da minha vida foi quando a gente decidiu ir embora do Brasil. Porque até um certo momento, após a faculdade, o destino estava meio que traçado na minha vida, né? Então, assim, eu iria para uma escola pública, daria aula de filosofia no ensino médio, faria um mestrado, um doutorado, iria para a universidade. Então eu já via meu futuro traçado e isso me inquietava profundamente, porque eu não sabia muito bem se era aquilo que eu queria para mim. Quando a gente foi embora do Brasil, a gente foi para os Estados Unidos, a gente foi para ralar. A gente foi para ralar mesmo, a gente foi lá para trabalhar, trabalhava 12 horas por dia, o negócio foi pesado, não foi um passeio no parque não, foi para realmente compartilhar a vida de muitos imigrantes fora do Brasil. Muita gente que está fora do Brasil, pessoas que não tiveram oportunidade, pessoas que tiveram oportunidade no Brasil, que são formadas, que têm graduação, vão para fora para ralar, trabalhar na construção, trabalhar como babá, trabalhar como faxineira, trabalhar fazendo trabalhos difíceis, pesados. Então a gente foi para ralar nos Estados Unidos. A gente não foi para ter uma vida de luxo. Não sou professor universitário fora do Brasil. E foi nesse momento, quando a gente esteve fora, quando a gente começou a ver a realidade dos imigrantes fora, do qual eu fazia parte, isso mudou profundamente a minha percepção do mundo. Porque me pôs em contato com uma realidade que eu não tinha visto antes. Embora não fosse de uma classe privilegiada no Brasil, eu era aquilo que se chama de piá de prédio em Curitiba, então eu estava meio que numa bolha protegido. Mas quando a gente foi para fora e foi viver a realidade de fato do que é ser imigrante, do que é você abrir a boca, e quando a pessoa percebe que você tem sotaque, já te trata com desprezo, como se você fosse inferior, que é algo que você sente ainda hoje. Claro, nem todo mundo tem esses preconceitos, mas ainda hoje, se eu abro a boca, a pessoa percebe que eu sou um imigrante, você precisa conquistar o respeito da pessoa, porque ela acha que você é inferior, porque ela acha que você está aqui roubando emprego de alguém, porque ela acha que você é alguém sujo, que vem de um país miserável, para atrapalhar a vida deles. Quando eu descobri essa realidade, quando eu descobri o que é ter essa vida, isso mudou muito a minha percepção de mundo. É algo que me revolta muito quando eu vejo, por exemplo, a retórica de certos presidentes, como Trump, por exemplo, que chama mexicanos de estupradores. Sendo que você via os mexicanos lá diariamente trabalhando, sabe, dia e noite, ralando pra caramba, e a gente convivia com os mexicanos, trabalhando dia e noite para ganhar um salário e mandar para a família no México, que é uma família que tem necessidades. A maioria, a vasta maioria, pessoas honestas, trabalhadoras, ou mesmo aqui na Europa também, né? Outros imigrantes que estão aqui trabalhando, ajudando a construir o país, de certo modo, fazendo um trabalho que ninguém quer fazer e ainda sendo discriminado por causa disso. Então isso mudou muito a minha percepção. E outro ponto que o Eduardo Marinho falou, né, repetidas vezes, é sobre essa fraude do jogo político, né? Eu já falei isso várias vezes aqui. Eu me identifico muito com o ideal anarquista do Bakunin, por exemplo, do Kropotkin. O jogo político, via de regra, é um jogo de cartas marcadas. Não importa muito quem está lá ou quem não está, porque, em essência, quem manda não são os políticos. E aqui eu vou recomendar que vocês leiam o livro A Elite do Atraso, do Gessé Souza, que fala justamente sobre isso. Como no Brasil você tem uma elite que é quem manda no jogo político. Isso não apenas no Brasil, fora também isso ocorre. Tem muitos documentários, muitos livros que mostram a influência do mercado financeiro na política norte-americana, o lobby das corporações lá. Então isso é algo conhecido, não é uma teoria conspiratória, não é um delírio. Você tem realmente o dinheiro que manda na sociedade. Você tem o dinheiro que manda na estrutura política do Brasil e do mundo. Então não importa quem está no topo, não importa quem é o presidente, não importa quem são os políticos, no fundo o que manda é a grana. É a grana que nos escraviza. Isso tem a ver com outras inquietações que eu também tinha enquanto jovem, e que o Eduardo Marinho também fala sobre isso, que é toda uma estrutura social, toda uma estrutura econômica que visa resguardar certos privilégios de uma minoria ínfima, de um percentual muito pequeno de pessoas, às custas de toda uma sociedade que serve a essa elite. Nem sempre foi assim. Na verdade, em toda a história da humanidade, quando você observa os 300 mil anos de história da humanidade, é por pouco tempo que isso existe, essa estrutura hierárquica, essa estrutura de opressão, essa estrutura de exploração do trabalho dos mais pobres. Isso existe há pouco tempo em relação à história da humanidade. Foi um pacto faustiano feito em algum momento na nossa história. A gente abre mão de certas estruturas primitivas de convivência social para um mundo mais desenvolvido, mas ao fazer isso a gente perde a nossa liberdade. A gente perde nosso contato com a natureza, nosso contato com os outros seres humanos e passamos a viver numa sociedade atomizada na qual você vive para ganhar dinheiro, na qual você vive e sobrevive para poder
cumprir expectativas sociais daquilo que se estipulou como metas de sucesso. E essas metas e esses objetivos, esses ideais de sucesso, eles são externos a nós. Não somos nós que elaboramos isso. Isso nos é imposto. A gente cresce numa sociedade que nos impõe valores, que nos impõe crenças, que nos impõe metas. E se você não cumpre isso, se você não segue esses procedimentos e essas expectativas, você é um desajustado. Você é uma aberração. E isso é o que o Eduardo Marinho fala, que ele era visto com desprezo também porque ele não cumpria essas expectativas, porque ele intencionalmente resolveu fugir desse esquemão, dessas engrenagens para as quais a gente é constantemente forçado a entrar. O que o Eduardo Marinho propõe é que a gente se transforme primeiro, nós individualmente atinjamos a consciência disso, que nós compreendamos como isso funciona e a partir disso poderá haver uma mudança no futuro. Por outro lado, as forças contrárias são muito mais disseminadas e muito mais influentes também. Isso vem de todos os lados, na verdade, vem de todos os lados. Vem da educação, da escola, vem da televisão, vem das redes sociais, vem da propaganda. Você está sendo constantemente bombardeado por influências que te levam a acreditar que o único modo de vida aceitável é esse que se enquadra no sistema, é esse que se enquadra no esquemão. Tem um documentário muito interessante do Adam Curtis que se chama O Século do Eu, The Century of the Self, no qual ele mostra como esses ideais, como essas expectativas, como essas metas nossas foram construídas ao longo do século XX através da propaganda. Conscientemente construídas. Você tem lá pessoas que, utilizando práticas da psicanálise, a teoria freudiana, usaram isso para construir desejos artificiais das pessoas, metas artificiais. Você tem que ter um carrão, você tem que ter uma mansão, você tem que ter um relógio de marca, você tem que ter um iPhone, você tem que ter um tênis de marca. São criadas expectativas para que você cumpra metas de ascensão social, para que você prove para os outros que você venceu na vida. E como eu disse, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. E não precisa ser assim também. É evidente que é muito mais fácil falar do que fazer, né? Na prática, as pessoas inseridas no mundo no qual elas estão se sentem, por pressão de grupo mesmo, por pressão da sociedade, a cumprir essas expectativas e a provarem para os outros que elas podem. Ninguém quer ser desprezado. Ninguém quer ser menosprezado pelos outros porque não cumpre as expectativas. Você tem que arcar com o peso disso. E é difícil, porque é um peso que você arca diariamente. Todos os dias as pessoas olham para você e te julgam. Seja porque você cumpriu as metas, seja porque você fracassou a cumprir as metas. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado o link para a entrevista do Eduardo Marinho na Jovem Pan, no programa Pânico. Vale conferir porque ali são conclusões traídas da própria vivência dele. Ele chega a conclusões que muitos intelectuais, muitos pensadores chegaram através da reflexão e ele chega através da vivência. Ele traz essas conclusões a partir da própria vivência pessoal dele e isso dá uma força, uma autenticidade que muitas vezes você não observa em teóricos que só especulam. Alguém tinha perguntado para mim também nesse último vídeo que eu fiz no sábado sobre a leitura de livros ou a vivência, se era possível chegar nos mesmos caminhos. E eu disse que chega em caminhos diferentes, mas são complementares. Então você ter essa vivência, você ter essa experiência real, como o Eduardo Marinho teve, como eu também tive enquanto imigrante também, tendo que ralar junto com outros imigrantes, na mesma situação, nas mesmas condições, isso te muda profundamente, não apenas enquanto reflexão, mas enquanto ser humano também. Então confira a entrevista do Eduardo Marinho, assistam, porque é bem interessante mesmo. Você vê como as pessoas ali no painel ali ficam sem muito o que dizer, ficam sem muita reação, o que não é muito habitual no Pânico, porque geralmente são muito hostis com quem pensa diferente deles. Vale conferir. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, sobre essas falsas expectativas que nos são impostas, que a gente tem que cumprir diariamente para poder provar que a gente é bom, que a gente é bem-sucedido, que a gente obteve sucesso, e também sobre essa questão desse cenário político que é uma fraude. A gente vive numa fraude, a gente vive numa ilusão de que a gente tem decisões, de que a gente decide as coisas, de que a gente escolhe alguém que vai mudar alguma coisa, sendo que no fundo você tem toda uma elite ali que domina esse debate, que domina esse cenário, e nada muda porque não há nenhum interesse que se mude. É um sistema político que serve a uma elite que não tem menor interesse em ver a ascensão social dos outros. Isso aí você pode encontrar no livro do Gessé Souza, A Elite do Atraso. Você também pode encontrar isso sob uma outra perspectiva no livro do Acemoglu e do Robinson. É um bom livro também para você entender como as instituições são feitas para perpetuar a desigualdade e a opressão. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas questões que eu apresentei aqui. Deixe aqui no comentário, deixe joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!